Bom dia, boa tarde, boa noite, investidores e demais pessoas interessadas em análise de empresas. Neste vídeo vou analisar a Unifique Telecomunicações S.A. Antes, um recado rápido, deem uma olhada no meu blog, o link está aí na descrição do vídeo e também aí na tela. Sobre a minha experiência profissional e acadêmica, está aí na tela. Se quiserem parar o vídeo para ler, está aí. Último recado, os vídeos não recomendam compra ou venda de ativos financeiros. São estudos contábeis sobre a empresa e demonstram apenas a opinião do autor. O autor não se responsabiliza por eventuais prejuízos relativos a investimentos. Então, aí, Unifique Telecomunicações S.A., o ticker na B3 é FIC3, a IPO foi feita em julho de 2021. Os links, para quem se interessar pela empresa mesmo, seria bom ler o site de RI, os links estão aí na descrição do vídeo. Eu vou analisar aqui até o terceiro trimestre de 2023, mas daqui a 3 dias, no dia 20 de março, a empresa vai divulgar os relatórios do quarto trimestre, mas eu acho que até setembro de 2023 dá para fazer uma boa análise ainda, né? E aqui a IPO foi feita mais ou menos nesse preço aqui, a oferta foi só primária e a ação desabou, né? Principalmente por causa da Selic, que estava aqui perto de 6% ao ano, e aqui chegou aqui 2023 chegou acima de 13% ao ano, e aqui com a Selic caindo, a ação volta a subir um pouco, né? Mas tem outros aspectos aí que eu acho que fazem com que essa ação talvez não deva ultrapassar R$6, mas é só minha opinião, né? Mas eu vou mostrar a análise adiante, né? Então a IPO foi 100% primária, 860 milhões, entrou no caixa da empresa. Foi um valor enorme para essa empresa, porque o capital social dela era cerca de 5 milhões antes, né? E ela praticamente criou uma nova empresa. E ela cresceu mesmo. Aqui mostra o que ela fez com o dinheiro do IPO. Ela comprou várias empresas, mergers e acquisitions, né? Comprou aqui, teve expansão da rede do backbone. Então ela cresceu mesmo, como a gente vai ver mais adiante, né? Aqui ela mostra as empresas que ela comprou em 2021, 2022, 2023, comprou diversas empresas, ela realmente cresceu. E aqui ela mostra um pouco da história dela, né? Foi fundada em 1997, ainda com tecnologia de acesso de escada, aquele telefone antigo, né? Aí começou a operar em tecnologia de rádio no ano 2000, começou com fibra ótica em 2006, e ela foi crescendo até fazer o IPO aí, né? E aqui eu mostro aqui as fotos que ela divulga aí da equipe, que parece também uma equipe bem qualificada. O CEO, ele tem 27 anos de Unifique, né? Quer dizer, praticamente quase desde o início, né? E aqui o pessoal, 17 anos de Unifique, 3 anos de Unifique, 7 anos, é um pessoal aí que mostra bastante experiência, né? E o conselho de administração também, pessoal bem experiente, aqui esse cara era da Nextel, outro aqui foi da Dell, esse aqui foi da Natura e Ernst Young, essa Tarsila Carvalho foi da PwC, PricewaterhouseCoopers, Blue Tree Hotels, né? Então o pessoal aí bem experiente aí na administração e conselho, né? Ela ganhou o leilão 5G em novembro de 2021, logo após a IPO, né? A empresa aí é uma empresa de crescimento, está em fase de investimento. A gente vê aqui que ela tem que investir, obrigação de investimentos, né? De 670 cidades até 30 mil habitantes, ela tem que investir até 2029. Então, a gente vai ver mesmo alguma coisa do 5G em 2026 e em 2027, tá? Então, por enquanto, ela está aí, está investindo, está crescendo nas outras atividades dela, mas acho que o resultado assim, importante da empresa vai aparecer lá por 2027, 2026, tá? E ela mostra por que ela vê uma grande vantagem no 5G, que é uma vantagem óbvia, né? Porque as vendas de smartphones 5G ultrapassaram as vendas de smartphones até a tecnologia 4G. A gente vê aqui, em 2022, as vendas de 5G ultrapassam as vendas de 4G, o que é óbvio, né? Então, lá para 2026, muito provavelmente a maioria das pessoas vai ter aparelhos 5G nas mãos à medida que forem renovando, né? E vai ser bom para a Unifique, né? Aqui ela mostra que a cobertura, ela já tem cobertura 5G com infraestrutura própria em 4 cidades, né? Guabiruba, Timbó, onde é a sede da empresa, Tijucas, né? Aqui ela falou que o caminhão
5G chegou dia 15, 16 de fevereiro, né? Esse caminhão aqui, na cidade de Timbó, em parceria com a Huawei e Senai. Então ela mostra aí que já está operando com 5G e a tendência é crescer, como eu mostrei acima, né? Ela mostra o crescimento orgânico dela e onde ela atua, né? Ela atua aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e um pouco aqui no Paraná, né? E ela cresce fortemente em todos esses segmentos aqui. Ela é uma empresa bem completa, tem data center, né? Oferece aí telefonia móvel e fixa, unifica telemedicina. Ela tem casa inteligente, ela tem vários itens aí, vários segmentos que envolve banda larga, e muito interessante a empresa, né? E vai crescer mais. E aqui ela mostra que ela cresceu mesmo de 2020 até 2023, mas tinha que crescer porque esse aumento de capital foi enorme, né? O capital dela antes era 5 milhões, passou para 886 milhões, né? Quer dizer, ela cresceu, comprou muitas empresas, então ela tinha mais que mostrar crescimento mesmo nesses 3 anos, né? E esse gráfico abaixo que eu fiz mostra que é uma empresa que mostra bom crescimento. A empresa investiu mesmo o dinheiro arrecadado na IPO. Mas a lucratividade até agora não acompanhou, na mesma proporção, a forte alta dos ativos e da receita. Talvez seja um pouco cedo para exigir bom lucro de uma empresa que se mostra de crescimento em fase de expansão. Mas talvez por isso FIC3 caiu bastante após a IPO, ajudada pela Selic. Então, assim, ela tá com uma margem líquida boa, ainda vou mostrar adiante, mas a margem bruta e margem líquida estão caindo, mas ainda são margens ótimas, né? Mas a gente vê aqui que aqui é crescimento proporcional, não é em valores, né? Proporcional a partir de março de 2021. O que mais cresceu foi o ativo imobilizado e intangível, principalmente. Vou mostrar que ela comprou muitas empresas, né, pagando ágio, então o ativo intangível cresceu, mostrou que ela gastou dinheiro, comprou empresas, e aí a receita cresceu também. A receita é a linha azul escura e mais grossa, que a receita cresceu bastante, porque ela comprou empresas, né? A linha do lucro bruto cresce em terceiro lugar, seria bom se a linha do lucro bruto crescesse aqui mais para cima, mas está aqui abaixo. Isso aqui mostra que a margem bruta está caindo, vou mostrar adiante. E o lucro líquido, né, ela cresce menos que essas três, quer dizer, a margem líquida está caindo também, com exceção aqui do terceiro trimestre de 2023. O lado bom desse quadro é que a dívida cai a partir de 2022, que mostra que a empresa está usando o dinheiro da IPO, recursos próprios e pouca dívida, o que é bom. Mas esse é o aspecto negativo aqui, é a linha do lucro bruto, que não está crescendo tanto quanto poderia crescer, né? Mas talvez seja cedo ainda para exigir isso, né? E a linha do lucro líquido, que estava caindo, só deu uma melhorada aqui no final, no terceiro trimestre de 2023. Talvez um dos motivos do crescimento menor do lucro líquido em relação à forte alta dos ativos e da receita esteja no quadro abaixo. Aqui, que eu acho que está o ponto de perigo para essa empresa, que é o take-up rate, que eu vou mostrar aqui. O take-up rate, que é a taxa de usuários de casas passadas que efetivamente contratam o serviço da Unifique, é bem baixo, de 22%, está aqui. Então, ele era de 32%, depois passou para 30%, 31%, foi caindo aqui, e as casas passadas foram subindo. Triplicou, né, mais do que triplicou a quantidade de casas passadas, que é a primeira linha aqui, e o take-up rate caiu, quer dizer, significa que do total de 3 milhões e 200 mil de casas passadas, apenas 22% dos clientes contratam Unifique. Quer dizer que ela está investindo muito e o índice de conversão, né, que é o take-up rate, está caindo. Isso é um aspecto perigoso. Não é bom sinal porque os investimentos na estrutura ainda não atingiram um bom número de conversão em assinaturas do serviço da Unifique. Então é um aspecto negativo esse take-up rate. Por outro lado, né, o churn, que é a taxa média de desligamentos, ou seja, o percentual de clientes que contratam e depois cancelam, é bem baixo, tem de ficar abaixo de 8%, o que é muito bom. Isso indica que, uma vez cliente, tende a ficar. Então, o churn, a gente vê aqui, ele subiu, né, chegou acima de 2% e tende a cair desde 2022 e está caindo. Significa que o cliente contrata, a maioria dos clientes, 98,3% aqui no terceiro trimestre de 2023, 98,3% dos clientes contratam e não descontratam, e não trocam a Unifique por outra. Isso é muito bom. Então, por outro lado, o churn mostra um bom índice aí. A taxa de penetração é excelente, de 67%, que é essa linha aqui.
indicando que do total de assinantes, a Unifique cobre 67% da região. No futuro, se a take-up rate subir, a Unifique vai tender a dominar as cidades em que passou cabos e passou a estrutura dela, porque a taxa de penetração é bem alta, né? Então, se o take-up rate subir para uns 35%, ela tende a dominar a cidade aí. O texto abaixo do release, desse texto aqui, do release do terceiro trimestre, a empresa informa que fornece a melhor banda larga do sul do Brasil. Mesmo assim, o take-up rate ainda é baixo, o que é estranho, né? Talvez seja cedo para cobrar um bom take-up rate, que seria uns 35%, o que elevaria muito o lucro líquido, né? Então, apesar dela ser uma das melhores bandas largas aqui, de acordo com a pesquisa da Anatel, o take-up rate dela ainda tá ruim, pode ser que suba. Mesmo assim, a empresa mostra ótima margem líquida e ótima margem bruta nos gráficos abaixo, mas há clara tendência à queda das margens. Se continuar assim, é péssimo sinal. Então, a margem bruta, que era de excelentes 50%, mostra que uma clara tendência à queda, né? Será que vai cair para os 30%, né, que é o normal da maioria das empresas? Se parar nos 44%, ainda vai ser muito bom, mas a tendência aqui é de queda. E a margem líquida chegou aqui em bons níveis, mas esse gráfico aqui está caindo, né? Eu acho que ele vai cair, mas apesar de ter uma recuperação aqui, mas por causa deste número aqui do take-up rate baixo, eu acho que esse número de 17% pode ser que fique nos próximos anos aí a 10%, 11%, que seria bom ainda, mas aí influi na cotação da ação, né? A melhor margem líquida foi apresentada quando o percentual do resultado financeiro estava positivo. Então, nessa época aqui, ó, o percentual do resultado financeiro sobre a receita estava positivo, 2%, 1,3%, e a margem líquida foi lá em cima. Mas a dívida parece controlada e focada em investimentos. A empresa se mostra lucrativa mesmo com margem em queda. Portanto, até o momento, a dívida não preocupa. Então, a dívida, que na maioria das empresas da Bolsa aí come todo o lucro, né, aqui está comendo, mesmo aqui em 2022, 2023, a margem líquida, o resultado, o percentual do resultado financeiro negativo, quer dizer, ela tem mais despesa financeira que receita, então está comendo aqui um pouco do lucro, chegou aqui a contribuir para o lucro, né? Mesmo assim, ela mostra uma margem líquida boa, mas parece que tende aqui para 13%, 11%. Né? O gráfico abaixo mostra que a Unifique investiu fortemente comprando empresas e pagando ágio nas aquisições. A linha do ativo intangível mostra isso, que cresceu mais do que imobilizado. A linha do ativo intangível é essa laranja, e a gente vê que depois da IPO, né, que foi aqui, ela foi comprando empresas e pagando ágio por isso. A dívida cai a partir de 2022, o que é um bom aspecto, indicando que a empresa cresceu sem se endividar significativamente. Então, ela pagou, sim, o ágio, né? O ativo também cresceu, os outros ativos imobilizados, né? Cresceram, mas a dívida caiu, o que é um bom aspecto, mas ela pagou ágio, né? E a receita cresceu, então vamos ver se isso vai resultar uma boa lucratividade para o futuro. E aqui, o patrimônio líquido e o valor patrimonial da ação, a gente vê aqui que depois da IPO, o capital passou para 887 milhões, quer dizer, a empresa era bem pequena, tinha um capital bem pequeno, né, porque o IPO foi de 886 milhões, né, a empresa praticamente começou do zero praticamente aqui, né, porque ela cresceu muito no capital social, e a gente vê aqui o valor patrimonial subindo um pouquinho, né, reserva de lucros aqui importante, né, que ela tem lucros aí consistentes desde a IPO, né, e ela pagou o dividendo aqui baixo ainda em relação ao valor de 4,15. Aqui tem minha estimativa para o ano de 2024, né? Então nós vamos ver quanto que ela vai pagar só em 2025, mas minha estimativa é que ela vai pagar 18 centavos aqui para o ano de 2024, que vai dar um dividend yield de 4,3% ao ano, o que é baixo na cotação de R$ 4,15. Ela já pagou um pouquinho aqui, 5 centavos em fevereiro, né? Já declarou, né? Isso, mas eu acho que ela vai pagar 18 centavos aí até o final de 2024. Nós vamos ver se eu vou acertar lá por fevereiro de 2025, março de 2025. Né? Então, do ponto de vista do dividend yield, ela está cara, mas é uma empresa de crescimento, a gente precisa analisar outros aspectos. Né? Bom, aqui eu vou mostrar minhas conclusões, né? Lembrando que eu não recomendo compra ou venda de ativos financeiros.
De acordo com o quadro acima que eu fiz, eu acho que FIC3, atualmente a R$ 4,15, está bem precificada. Até R$ 5,00 estaria um preço que eu acho justo. Veja que se FIC3 estivesse cotada no seu valor patrimonial de R$ 3,06, ainda assim estaria bem precificada, porque seria 11 vezes lucro. Então a gente vê aqui o valor patrimonial de FIC3 aqui de 2021 até terceiro trimestre de 2023 foi subindo, né? Está atualmente em R$ 3,06. O lucro líquido anualizado por trimestre é esse aqui, tá? Então o lucro cai aqui anualizado por trimestre, né? Ele foi bem melhor aqui nessa época aqui, 2022, né? Depois começa a cair, né? O lucro por ação, o lucro anualizado por trimestre por ação, a gente vê aqui que ele estava melhor aqui em 2022, começa a cair aqui em 2023. Se você dividir o valor patrimonial, dividir pelo lucro, aí dá aqui o preço, um valor em anos. Então, se ela tivesse cotado no valor patrimonial, ela teria cotado a 11 vezes lucro, o que seria uma boa precificação. Mas ela está cotada atualmente, aqui a R$ 4,15, a 15 vezes lucro, o que já começa a ficar não tão barata, né? Se ela tivesse cotado a R$ 6,00, ela estaria cotada em 22 vezes lucro, que seria um preço alto, só justificável para empresas assim, de crescimento, empresas que crescem exponencialmente, empresas que o mercado estaria apostando no forte crescimento, como é o Banco Inter, que está aí no meu vídeo, né? O Banco Inter atualmente está cotado a 37 vezes lucro de 2023. Então, no Banco Inter, o mercado, né, está pagando aí antecipadamente um possível crescimento do lucro até 2026, né? Então, a Unifique, ela está cotada atualmente a 15 vezes lucro, que ainda já é uma boa precificação. O motivo é que a R$ 6,00, eu acredito que FIC3 estaria cara, porque estaria sendo negociada a 22 vezes lucro. Não acredito que o mercado pagaria um múltiplo tão alto assim, apesar da empresa ser de crescimento, pelo menos com a Selic acima de 9% ao ano. Se a Selic estivesse a 6% ou a 7% ao ano, aí sim seria outra história e FIC3 poderia estar cotado até R$ 7,00. Se o mercado achar que a Selic vai cair mesmo para esses valores, é até provável que a ação de repente dispare aí, vai para R$ 7,00. A gente viu o Marco Polo disparando aí, né? O Banco Inter disparando, por que não a Unifique, né? Mas não é o cenário que vemos agora, pelo menos quanto a Selic, né? Então, eu acho que a Selic vai cair sim a 6 ou 7% ao ano até 2027, mas faltam uns 3 anos e eu posso estar errado quanto a isso, né? A Unifique é uma empresa claramente de crescimento, mas eu não me interesso por FIC3 nesses 4,15. Eu acho que a R$ 3,06 eu iria comprar. Um dos motivos principais é que a margem bruta está em queda, como eu já mostrei antes, né? Quanto mais a empresa cresce, mais a margem bruta cai. Parece que a margem líquida está tendente a cair de atuais excelentes 17% para uns 10%. Então é por isso que eu estou desconfiado com a empresa, como eu já mostrei, né, acima. Entretanto, o mercado gosta de precificar a múltiplos altos em empresas de crescimento. Como o ramo de telecom exige pesados investimentos em ativos, eu acho que é por isso que FIC3 não está cotado a R$ 8,00 perto do preço da IPO. Além dessa Selic estar mais alta agora, né? Se a Selic cair para valer para uns 8% ao ano de 2025, eu acho que FIC3 sobe sim, mas vai depender da margem líquida, se tende a 10% ou a 17%, né, que é o nível atual. Como é que fica, né? 2026 começa aí ela mostrar no balanço a operação de 5G para valer, né? Como é que vai ficar a margem líquida, né? Eu vou ficar de olho e talvez eu mude de opinião quanto a FIC3, dependendo dos próximos balanços, principalmente quanto aos investimentos da empresa no 5G, né? Então, eu já acho que a minha preocupação, eu mostrei aqui, é a queda lá do take-up rate e o 5G, que ainda para mim não está claro como é que vai refletir no balanço dela e na lucratividade, tá certo? Então, lembrando que eu não recomendo compra ou venda de ativos. Como eu sempre mostro nos meus vídeos, eu acho que a Selic vai cair sim, vai chegar a uns 7% ao ano até 2027, 26, até 6% ao ano. Eu acho que vai cair. E aqui o gráfico da Selic de curto prazo, né, mostrando a queda aqui a partir de 2023. E os vídeos não recomendam compra ou venda de ativos financeiros. Obrigado por terem assistido. Curtam o vídeo, inscrevam-se no canal e divulguem para me incentivar a fazer mais análises.